ontem ficou, né? Você ficou, como eu vou falar assim, vambora? Vamos. Tem que pôr nada. Certo. É que quem movimenta mais é a Jennifer, por causa do esquema. A Jennifer às vezes tem que ficar puxando a orelhinha dela, assim, olha pra cá, vai pra lá. E esse ponto na orelha dela seria ótimo. Eu falo, Jennifer, você não tá olhando pra câmera, você tá olhando pra onde? Perdida? Tá no além? Bora, Jennifer. Vambora. Vai abrir na geral aí. Entendeu? Oi? Essa aí que o padre olhou agora, ó. Que é a geral. Entendeu? Vamos lá. Nessa sexta-feira realmente linda, friozinho gostoso, um tempo bom, convidativo para uma sopa, né? Verdade. Coisa boa. Então, que Deus proteja, realmente. Amém? Amém. Que bom. E, gente, como de costume, né? Nós vamos meditar a palavra. O padre vai proclamar a palavra nesta noite, que é um tema muito especial hoje para nós católicos, né? Que você possa ouvir atentamente, porque hoje é muito rico o que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, aprender também e meditar. Então que você possa pegar a sua palavra e se você, né, não está com essa palavra perto, com a Bíblia, você possa ficar atento e ouvir com atenção. Pois é, então vamos falar hoje 29 de setembro de 2023, e todos os dias 29 de setembro, independentemente do ano, a Igreja celebra
os santos anjos, né, os arcanjos, principalmente os arcanjos. E esses têm nome: Miguel, Gabriel e Rafael. E são nomes que tantas pessoas também carregam, né? Então, tantos nós conhecemos aí, Gabriel, o Miguel, o Rafael, que traz o nome desses três arcanjos, que tem uma função muito linda, indispensável na nossa vida, principalmente São Miguel. Eu costumo dizer que São Miguel parece que caiu mais no gosto aí do povo brasileiro, dos católicos, do povo brasileiro. Então é muito mais falado, muito mais conhecido. Os outros arcanjos, o Gabriel e Rafael, também. Mas São Miguel, assim, é muito mais presente no coração e na vida das pessoas. E hoje eu trago um texto lindo do livro tão conhecido, tão amado também da Palavra de Deus, o último livro da Bíblia Sagrada, né? Duvido que você saiba qual que é. Quem sabe? Quem sabe? O último livro da Bíblia Sagrada. Sim, o Apocalipse. É um livro maravilhoso, é um livro assim de uma inspiração muito grande. Às vezes fica mesclado também de algum sincretismo, de algumas crendices, mas é um livro maravilhoso, um livro escatológico, sobretudo, que fala-nos da salvação e desta realidade pós-vida, né? Da parousia, das coisas do alto, das coisas de Deus, o céu. Então, meus amados e queridos, vamos ouvir esse texto maravilhoso, tá? Que é do livro do Apocalipse. E aí nós vamos refletir exatamente, ou ouvir a proclamação da palavra de Deus no capítulo 12, e versículos do 7 ao 13, ao 12, do 7 ao 12, tá? Então vamos ouvir, ouça com bastante atenção. Nos diz assim: houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade do seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava, dia e noite, diante do nosso Deus. Mas estes venceram por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, todos os que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo pouco lhe resta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, antes de eu começar a meditação, né? Esqueci de avisar também que você pode também mandar nos comentários seu pedido de oração, mandar aí os nomes de pessoas que vocês sabem, né, que estão precisando de oração também. A Dona Rosa aqui, padre, já mandou boa noite. A Rosa Aparecida, boa noite. Olá, nessa noite peço oração para minha irmã Elza, que passou por cirurgia hoje. Deus cura ela, amém. O Diego deu boa noite, a Fátima deu boa noite também. Então, gente, nós podemos ver, né, padre, na palavra, que foi um combate aí, né, padre? Um combate, né, espiritual, um combate aí
que nós podemos também trazer hoje, né, para nossa vida, para nossos dias de hoje. Eu amo, Padre, ouvir falar dos anjos. Eu acho assim muito é muito carinho e o cuidado de Deus, né? Deus, Sim. Ele quis, ele criou os anjos, né? Então eu e você, nós temos que crer e ter essa fé que aí onde você está, o seu anjo da guarda também está aí com você. E São Miguel, São Gabriel e São Rafael, os três têm as suas funções, sim. né? Exato. Na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, no mundo. Então, o padre sabe muito melhor do que eu, com certeza, ele vai falar um pouquinho. Mas que nesta noite eu e você possa ter essa fé e voltar, né, assim, a criar o hábito de também pedir a intercessão deles. Que é tanto importante, né, padre? É verdade, porque, veja bem, no plano de Deus, na sabedoria de Deus, e Deus ele é livre, falamos disso na semana passada, Deus é livre, Deus é amor. O pensamento de Deus, os planos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos. Então Deus cria os anjos, que se dividem em várias categorias. São Paulo mesmo vai falar de muitas categorias, uns nomes assim, interessantes para cada grupo, para cada categoria dos anjos de Deus. Mas todos eles têm uma grande função: servir a Deus, adorar a Deus, estar na total submissão a Deus. Os anjos, então, são seres sublimes, puros, e nesse ponto está acima de nós, seres humanos, que somos limitados, que temos as nossas limitações. Mas uma coisa interessante, que embora os anjos sejam essas criaturas puras, sublimes, perfeitas para o serviço de Deus, para a adoração de Deus, sobretudo, Deus, então, tem uma realidade que é maravilhosa. Deus não entra na natureza de anjo, mas Deus assume em Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, a natureza humana. E aí vai dizer a palavra que Deus em tudo se faz igual a nós. Deus em tudo se fez igual a nós na pessoa de Jesus Cristo, com exceção do pecado. Em Deus não existe pecado, porque se fosse, pecado é decadência. Aí Deus seria decadente, aí não seria Deus, é claro. Mas o demais, Deus, ele toma essa atitude, esse projeto, que é grandioso e que certamente é inexplicável. Diz um do Salmo: que é o homem para que vos preocupeis tanto com ele, para que tenhais tanto carinho por ele? Então Deus nos ama como ninguém. Deus nos ama muito, incomensuravelmente muito. Aí, meus queridos, Deus se encarna na nossa natureza. Como diz a palavra, eles se fazem tudo igual a nós, com exceção do pecado. É bom que se fez isto. E aí diz a história bíblica, toda a teologia bíblica, que um dos anjos que estavam tão próximo a Deus, cujo nome tem um significado até então, até ele se revoltar com esse plano de Deus, tinha um significado estonteante, emocionante, muito profundo. Lúcifer, luz de Deus. Então esse nome que até então era emocionante em se falar, ou se deveria se mencionar, hoje causa repulsa. Quando falamos o nome de Lúcifer, causa repulsa. Embora o significado continuasse como luz de Deus, mas hoje a realidade é totalmente antagônica a isto. Por quê? Porque Lúcifer, diante desse projeto de Deus, ele não se dobra. Ele se consome na inveja. Ele não aceita que Deus, diante de criaturas tão perfeitas, tão angelicais, tão sublimes, tão próximos de Deus,
a seu serviço e adoração. Viesse outra categoria de ser, também criado por Deus, como somos, e Deus assumiria a nossa natureza. Lúcifer não aceita isto. Então ele e uma legião se debanda, se revolta. E é isso que acontece. Então Lúcifer é precipitado aos infernos. E como disse a palavra de hoje, é precipitado também na terra. E é aí que ele entra continuamente a sua ação. Lúcifer, ou demônio, vamos agora já começar a falar, né? O demônio, Satanás, o encardido, o tentador, são várias maneiras que nós podemos mencioná-lo ou dirigir a essa situação, não a ele, a essa situação, que tem como objetivo, de maneira repetidamente e eternamente, se consumindo em ódio, em inveja. Por isso ele é o tentador. Por isso ele está sempre neste mundo, na vida das pessoas, sempre para destruir. O demônio nunca é amiguinho de ninguém. Hoje, lamentavelmente, não quero entrar aqui no mérito da questão hoje, mesmo porque não daria tempo para isto, mas hoje tem, infelizmente, muitas pessoas cultuando a Satanás. Templos e mais templos estão se erguendo fora do Brasil e também em alguma situação já no Brasil dedicada a Lúcifer, com todo respeito a quem o segue. Mas é bom que fique bem claro, isso não é eu que estou dizendo, Padre Renilton Fontes, é a própria palavra de Deus. Nós ouvimos aqui no Evangelho. Ele não vem para ajudar a ninguém. O demônio, Satanás, não tem condição de amar. Ele não ama, nem os seus seguidores ele ama. Porque se ele amasse, não seria ou deixaria de ser o demônio. Quem ama é Deus. Diz a palavra em São João, Deus é amor. Então Satanás não ama. Satanás, ele ilude. Ele ilude a muitas pessoas. Mas tudo que Satanás leva acaba na morte, acaba na destruição, acaba no mal. Então Satanás, ele não é amigo de ninguém. Eu lembro que mamãe me falava quando eu era criança com relação a Satanás. Ela dizia assim, era uma figuração, claro. E ela dizia, meu filho, Satanás, ele faz a panela, mas ele não faz a tampa, né? Então não cobre nada. Satanás não protege, não encobre. Assim como a panela precisa da tampa, né? Hoje tem outras tecnologias, mas naquela época, então uma panela sem tampa não tinha valor. Quando a panela perdia a sua tampa, ela não tinha mais valor. Eu lembro que quando criança, raríssimas pessoas tinham geladeira em casa. Era algo assim muito difícil de alguém ter. Só classe alta, média a alta. Eu lembro que mamãe então fazia a comida, como também em Minas, né, faziam, principalmente em Minas. Então faziam a carne e colocavam na gordura numa panela grande ou numa lata com uma tampa e vedavam. E aquilo ficava tempos e tempos, dava para ser consumido sem alterar nem o sabor, nem o cheiro, nem a essência da carne. Mamãe fazia também assim. Nós não tínhamos geladeira naquela época, como todas, a maioria das pessoas não tinham, né? Então lembro que mamãe fazia comida, principalmente carne, essas coisas, o que nós chamamos mistura, e ali ficava a semana, sempre tampadinho. A panela tinha que ter a tampa para não entrar bichos, para não entrar, não contaminar a comida, coisa desse tipo. E aí que ela falava, meu filho, cuidado. Cuidado porque Satanás faz a panela,
mas não faz a tampa. E eu costumo dizer que Satanás não é como pintam por aí, né? Pretinho, né? Um chifrinho, né, Padre? Chifrinho lá com garfo na mão. Você nem come macarrão, né? Mas ele tá sempre com um garfo lá. Até porque Lúcifer era lindo, né, Padre? Era um anjo muito bonito, né? E aí eu costumo dizer que não é assim, tá? Então Satanás, essa história, fica muito triste quando pintam Satanás de negro. Ou aquela caricatura de um homem negro, até que seja forte, mas negro, moreno, com aquela cara de mal. Sim. Né? Não, negro não é isso não. Eu sempre brinco. De pretinho, bonitinho é o Padre Renilton. Né? Então, Satanás, ele não tem vínculo de amor, de amizade com ninguém. Não conhece isso. Satanás é odiar, fazer perder-se as pessoas, destruir. E Satanás, como eu dizia, ele não é esse pretinho que a gente vê lá debaixo da imagem de São Miguel. Satanás é a existência do mal, sim, o tentador. E Satanás, ele sempre aparece de maneira atrativa, de maneira ilusória. Então Satanás não vem assim te agredindo. Não, é tudo, veja bem. Então às vezes, infelizmente, vem na figura de uma mulher, e aí preste bem atenção que eu vou falar, na figura de uma mulher linda, atrativa, né? Uma deusa. E a mulher realmente é linda, é uma deusa. Mas a mulher, fora dessa figura de Satanás, né, essa figura, ela vem sempre trazer males. Hoje a gente vê aí tanto, né, a cada dia, aí, hoje chamado com essa questão, armadilha do amor, né? Então, aonde nos perfis aí das redes sociais aparece sempre uma mulher muito bonita, uma mulher realmente com poucas roupas, com uma sensualidade muito grande, com erotismo muito grande. E às vezes quem está se escondendo atrás daquela figura, daquela mulher, nessas situações, nesses casos, bandidos. E não um só, muitas das vezes, mas uma equipe de bandidos. E aí vai fazer o quê? O bandido não vai aparecer para vamos tomar uma cervejinha junto, vamos celebrar a vida. Não, é destruir, é roubar, é destruir, é matar, é agredir. Então assim, Satanás, aí outra situação, infelizmente tão comum na vida das pessoas, principalmente dos jovens, embora não sejam só os jovens contaminados por isso, mas na questão da droga, que move milhões e milhões, que move uma vida ilusória de riqueza, de poder. E o que a droga faz? Seja ela qual for. Destrói, seja ela qual for. Né? Nenhuma droga, a não ser quando ela é manuseada através da ciência, e daí sim pode-se tirar algum benefício daquela planta, daquele elemento químico, mas isso requer todo um estudo, toda uma manipulação científica em prol da vida. Né? Hoje se fala muito aí da cannabis, não é? Para a vida. Mas isso ela é modificada, ela é realmente extraída daquilo que presta para colocar a serviço da vida e da saúde. Não ela como um todo, com respeito a quem é usuário disso aí, ou de qualquer outra coisa, acaba destruindo, acaba lesando a pessoa. E assim tanto, então a droga, mas a droga ela não vem, a princípio amarga, difícil de ser consumida, não é? Eu, graças a Deus, não tenho essa experiência, nem cigarro, nunca coloquei nem sequer um cigarro na minha boca. Quando muito, tomo um cálice de vinho, um copo de cerveja,
mas sempre no lugar específico, especial no momento específico. Sim. Não como uma situação diária na minha vida, nem tampouco indo em lugares indevidos para fazer isto, né? Mas o alcoolismo hoje, a pessoa que, ou as pessoas, então tantos aí que entram na dependência do alcoolismo, e o que faz? Não é? Destrói a vida, a saúde e a família. Mas a bebida em si é linda, né? Um copo de cerveja, uma cervejinha lá gelada, uma pinga ou coisa qualquer desse tipo, se apresenta muito lindo, muito atrativo, né? Mas pouco a pouco vai destruindo, vai sendo um caminho sem volta. Satanás está nisto. Satanás está na corrupção. Ganhar dinheiro, né, de maneira fácil, progredir de maneira fácil. Isso é benéfico, entre aspas. Mas aí o que acontece? Toda corrupção ou todo ato de corrupção, o que acontece? Vai tirando o direito e a vida de tantos outros. Lamentavelmente, quando vemos isso no mundo da política, a política em si não é uma coisa ruim. Mas, quando entra essa prática ou essa praxe da corrupção, ela vai tirando e vai saindo da sua vocação, porque a política ou os políticos são eleitos para nos proteger, para reger as leis da nossa pátria, para o bem comum da nação. Quando a coisa vai se desvirtuando, vai tirando, negando os direitos à vida, os direitos da saúde, o direito da moradia digna, o direito da habitação, o direito da vida através das coisas sustentáveis, dos esgotos, o tratamento de esgoto, enfim, tantas coisas também sabemos, não é? E aí que está a ação do demônio. Então veja, o demônio é só para destruir a sexualidade mesmo. Não que o sexo seja uma coisa ruim. Ele é inerente na vida do ser humano. A sexualidade é uma bênção de Deus, é criação de Deus, é inerente. Então, é algo também prazeroso quando exercido, quando praticado com responsabilidade, com dignidade. Quando sai fora disto, o que acontece? O estupro, a agressão, a coação nas pessoas. Então, aí o sexo também, quando desvirtuado da sua essência, da sua índole, seja para a procriação, seja para o completar o ser humano, né, naquilo também que é prazer. Não temos medo de falar do prazer na vida. O prazer faz parte da vida do ser humano. A sexualidade faz parte da vida do ser humano. E quem não pratica, no caso do padre ou qualquer outras pessoas que somos celibatários, não é que somos ou sejamos assexuados. Na verdade, nós temos uma outra opção que também causa prazer. No fato de uma pessoa celibatária se restringir da vida ativa, sexualmente ativa, também causa um prazer por uma força, por uma vocação, por uma decisão maior e livre. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. É uma decisão livre. Assim também como um ato sexual não de maneira irresponsável, não de maneira jogada de qualquer maneira, né? Mas na vida entre duas pessoas que tem o amor e que tem a atração, é algo benéfico, é algo prazeroso. Quando sai fora disto, é o demônio também nesta situação. Tira a dignidade, deixa as pessoas num vazio. Sim. Muitas das vezes leva a destruição até a morte, né? Infelizmente, em nosso país, diz a estatística que em cada 5 minutos uma mulher é motivo de agressão, é agredida.
é um ato de feminicídio, muitas das vezes por parte dos seus cônjuges. A pessoa desequilibrada, uma sexualidade desequilibrada, ela mata, ela destrói. A desgraça chamada dos pedófilos, que também doentes, psiquicamente doentes muitas das vezes, ou safado mesmo, desculpa a expressão, né? Desculpa a expressão, mas destrói crianças. E seja de que ordem for, seja de que segmento for da sociedade, pedofilia nunca pode ser aceito. É ação do demônio também. Então vejam, o demônio é isto. E Deus, através dos seus anjos, principalmente para nós cristãos católicos que mencionamos o arcanjo Miguel, ou como disse a palavra, é um combate. É um combate. Disse aqui a palavra hoje que depois dessa batalha com Miguel, o arcanjo Miguel e os anjos outros, não tiveram mais lugar para eles no céu. Então o demônio não tem lugar no coração de Deus. O demônio sempre vai iludir. A sua ação é ilusória, portanto ela é passageira, ela cai sempre. Ela é desmascarada sempre. Mas, assim como Deus, através dos anjos, tem a índole, a praxe de nos defender, até quando chegarmos à vida eterna, o demônio, Lúcifer, o demônio, seus concidadãos, né? Essa grande legião, eternamente vai destruir. Um dia, no juízo final, ele será eternamente também decepcionado, destruídos, né? Mas enquanto isso, se não tivermos muito cuidado, se não tivermos apegados às coisas de Deus, se não acreditarmos e pedirmos sempre essa proteção dos anjos, do nosso anjo da guarda, o demônio não perde tempo. São Paulo vai dizer nas suas epístolas que o demônio, ele é como um leão feroz, a rugir em torno de nós, à espreita para o momento certo da emboscada. Então, por isso, Jesus nos ensina, principalmente na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a vigiar e a pedir sempre a Ele que nos livre das tentações desta vida, que nos livre de todo mal, porque é o demônio o autor e princípio de toda mentira, de todo mal. E a gente pode ver, né, Padre, tudo isso que o Senhor disse, né? É importante nós ouvir isso, gente, e saber de tudo isso, né? Porque tem muitas pessoas, Padre, ainda hoje em dia que não acreditam no mal. Sim. E o mal existe, gente. O mal existe, está na Bíblia. Está muito perto de nós. Isso, exatamente. Deus nos avisou, Deus nos disse, né? Isso, então, Deus nos ama tanto que Ele deixou essa graça, esse presente de Deus, que é os anjos, que é o nosso anjo da guarda, que é São Miguel. São Miguel é aquele, né? Micael, né? Ninguém. Quem como Deus, né, Padre? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Miguel foi aquele, né, que expulsou, como o Padre disse, Lúcifer do céu. Porque Lúcifer não quis obedecer a Deus. Lúcifer não quis servir a mim e a você, humanos, né? Sim. Então, né, Miguel, com toda a sua. São Miguel, com toda a sua humildade, disse, né? Quem como Deus? Ninguém como Deus, né? Então, quem era Lúcifer para desobedecer a Deus, o Criador de todas as coisas, né? E encontra o projeto de Deus. Isso, encontra o projeto de Deus. Então, existe, gente. E isso, como o Padre disse, está muito perto de nós. Só que eu e você, nós temos que ter, né, também essa fé, né? E crer que ele já é um derrotado, né? Só que eu e você precisamos fazer a nossa parte, né? Eu já ouvi também um pregador falando, né, que o inimigo é aquele cão feroz, acorrentado. Sim. Ele só vai te pegar se você chegar perto, né? Então o que nós temos que fazer?
fugir, vigiar, né? Vigiar, fugir, orar e contar, gente. Contar com esses anjos, com os arcanjos, né? São Miguel, ele nos defende no combate das nossas vidas que a gente tem. Um combate espiritual, um ataque espiritual. São Rafael, né, padre? Ele é o anjo da cura. Da cura, medicina. Ele que acompanhou, né, Tobias, né? Que curou o pai de Tobias. Então, Rafael é aquele anjo que pode nos ajudar quando nós estivermos enfermos, né? A dona Rosa acabou de mandar aqui também sobre a irmã dela, Elza, né? Sim. Que você, Rosa, também possa entrar em oração e pedir para São Rafael, né? Essa cura para sua irmã, né? Também nós vamos rezar essa noite também, né? Por ela. Mas São Rafael, ele tem essa função de nos guiar, né? E nos curar também, interceder pela nossa cura, tanto espiritual como física, como emocional. E São Gabriel é aquele que anunciou a Virgem Maria, né? Que trouxe a boa nova. Ele veio trazer a boa nova, né? A mensagem. Maria, José, a Virgem Maria, tantos São outros José. momentos que aparece, sempre anunciando, né? Sempre anunciando a boa Sempre nova. anunciando. Então você aí que muitas vezes precisa de um emprego, Plano de Deus, né? Precisa de uma novidade, né? Algo que você está esperando, né? E nunca chega, né? Então que você possa pedir também a intercessão de São Gabriel. Ele que é o mensageiro de Deus, né? Que você possa pedir também sonhos proféticos, né? Para Deus através de sonhos. São Gabriel também ele pode interceder nesse sentido. Então a gente pode ver, né, padre, o amor de Deus, porque Deus ele sabia que nós íamos passar sim por provas nessa terra, né? Então ele nos envia e nos dá de presente, de graça, a proteção, a iluminação também, para que nós possamos viver bem nesse mundo, nesta terra, né? Porque Deus veio para nos dar vida e vida em abundância, gente. Eu ouvi até uma pregação, padre, hoje, do Moisés Rocha, né? Falando sobre os anjos, né? E ele falando assim que muitas pessoas criou essa ideologia assim, às vezes, se tá tudo muito bem na minha vida, tá errado. Se tá tudo dando muito certo, é porque alguma coisa tá acontecendo. Aí ele disse assim que muitas vezes a gente não pode levar em conta isso, gente, porque Deus nos deu a vida pra nós, aqui nessa terra, pra gente ter a vida e vida em abundância. E só quer o melhor, Exatamente. O sofrimento, muitas vezes, vem sim, vai vir pra todo mundo, tanto pra bem, tanto pra quem é bom, tanto pra quem é mal. O sofrimento, ele vem. Só que a gente não pode achar que todo cristão tem que sofrer. A minha vida tem que ser um sofrimento porque senão tá errado. Não. Deus nos deu a vida, uma vida em abundância. Ele nos quer alegres, Ele nos quer tendo vida, Ele nos quer fazendo bem ao próximo, amando e servindo a Ele. Então, assim, claro, a gente vamos ter lutas, vamos ter dificuldades, enfermidades. Tudo isso pode sim, né, acontecer na nossa vida. A gente não está livre, né, de que não aconteça isso. Só de que a gente tem que ter essa fé e acreditar que Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, né? Então, por isso que nós temos que contar com os nossos anjos, anjo da guarda, com os arcanjos, a Virgem Maria. Nós temos a faca e o queijo na mão, né, padre? Sim. Porque Deus é providente. Isso. Deus providenciou os anjos. Então, para nós cristãos católicos, eu acho que todo cristão, porque está na palavra de Deus, não tem como estar duvidando, né? Então, a presença dos anjos não é uma invenção da igreja, está na palavra do Senhor. Em vários momentos se ouve falar dos anjos. Jesus Cristo, várias vezes, ele fala dos anjos, dessa precipitação dos anjos maus, dos maus espíritos. Jesus curou tanto e cura ainda hoje, através da oração, através dos seus pastores, dos seus ministros ordenados. Cura de quê? Dos espíritos maus. É claro que assim, nós temos que filtrar bem, porque às vezes a pessoa pode estar com um problema psíquico, psicológico, ou emocional, de algum desajuste, né? Nem tudo também é o demônio, não podemos assim achar tudo que é o demônio, tudo é espírito mal, né? Tem até uma historinha, Jennifer, que
existia um monge, então o monge ele era muito comilão. Ele era muito comilão. E no convento, comumente tem horário para tudo. Então tinha horário no refeitório, que é o momento da comida, de maneira comum. E esse monge, ele ia, fazia a refeição com todos, né, na comunidade, no mosteiro lá dele. Mas ele sentia muita fome. E aí ele dava um jeito de catar, principalmente ovo, que era mais fácil de fazer, né? Colocava no bolso, dava um jeito de surrupiar lá uns ovos, uma coisa assim, e levava para o seu quarto, nos monges chamado de cela. Cada um por quarto, não tem duplo, né? Então é na sua cela, é um momento de oração, um momento de reservado, de silêncio. E o monge levava os ovos. O que ele fazia? Ele pegou uma tampa de uma lata, arrumava lá papel, tocava fogo no papel, aquecia a tampa da lata, quebrava o ovo ficava meio frito e ele raspava e comia. E o superior do mosteiro começou a sentir um cheiro estranho, né? Depois lá para as 10 horas e tudo mais. Aí, um belo dia, o superior começou a olhar e viu que era daquela cela, daquele quarto, que saía o cheiro. E aí, como eu já disse que o diabo ele faz a panela, mas não faz a tampa, né? Então, sei lá se foi tentação do diabo ou não, que o monge achou que tinha trancado a sua cela, o seu quarto, mas tinha ficado só encostado à porta. E o superior, então, de supetão, né, de maneira sutil, ele empurrou a porta se abriu. Ele surpreendeu lá o monge, agachado, com os papeizinhos, né, a tampa em cima, e já o ovo frito, e ele comendo o ovo. E aí, quando o superior viu aquilo e interpelou o monge ficou sem ação, ficou, coitado, né, de boca aberta, ficou sem ação, ficou surpreso. E aí o superior interpelou o que ele estava fazendo, aquilo não era certo, aquilo era um pecado, aquilo estava indo de encontro à regra. E o monge falou assim: perdão, meu superior, olha, tudo isso aqui foi tentação, é tentação do demônio. É o demônio que me fez fazer isto, né? É o demônio que me tentou, é o demônio que me levou a tomar essas atitudes. Aí de imediato o demônio apareceu e falou: minha não, eu nunca soube que comia ovo desse jeito, né? Então, às vezes a pessoa tudo coloca nas costas do demônio, né? É culpa do demônio, verdade, né? Não, é o demônio. Às vezes as pessoas. Olha, temos que ter atentos isso, até mesmo para nós cristãos. É verdade. Né? Porque nós fazemos as nossas sem-vergonhices, as nossas falcaturas. Não, é o demônio, não, foi o demônio, foi o diabo que tentou. Quantos crimes que aí as pessoas cometem por falta de amor, de fé, de egoísmo, de suas doideiras psicológicas, e vai dizer: não, foi o demônio que me atentou, foi o demônio que entrou dentro de mim. Imagina, é verdade, né? Nem tudo é o demônio, não. E o demônio tenta sim, ele age assim, claro. Mas não é tudo que é o demônio, não. Então temos que ter esse diferencial, tá? Mas, de qualquer maneira, Deus está sempre aí para nos proteger. Sim. Não é verdade? Nós temos que acreditar nisso, né, Padre? Sim. Que o mal existe, né? Sim. Mas o bem sempre vai prevalecer. A graça de Deus, né? Uhum. Como a gente já falou tantas vezes aqui também, que nós temos já tudo que precisamos, né? Para viver bem nesta terra. Exatamente. Para nós alcançar o céu. Deus nos deixou tudo, gente, tudo. E nós temos sempre que acreditar que o inimigo, né, o encardido, ele até tenta, né, mas ele até tenta nos derrubar, nos destruir. Mas quando eu e você estamos com a graça de Deus, estamos em comunhão com Deus, com as coisas divinas, né, com as coisas do alto,
ele já é um derrotado, ele é um perdedor, né? Uhum. Então, que eu e você possamos, nessa noite, meditar, né? Refletir também nessa devoção que nós temos que ter, né? Com o nosso anjo da guarda, Sim. com as coisas celestes, né? Deus criou, gente, né? E tudo que Deus criou é bom, perfeito e agradável, e é bom para Sim. nossa alma, Sim, tudo para sim. nossa salvação. Então a gente precisa beber, né? Beber dessa fonte, né? Que a igreja nos dá. Nos dá. E é uma grande orientação da igreja, dos teólogos, a própria palavra de Deus nos traz essa inspiração de termos muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque nos ensina a palavra de Deus, o conhecimento da palavra do Senhor, a teologia. Isso aí é para nós cristãos católicos ou não católicos, né? Que somente um tem o poder de penetrar em nosso coração, na nossa índole, na nossa essência. É Deus. Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então Deus, ele é que sabe tudo. Somente Deus é a divina ciência que conhece, que sabe tudo. Está na palavra. Deus já nos conhecia e nos ama antes de sermos gerados no ventre de nossa mãe. Antes que tu fosse gerado no ventre de tua mãe, eu já te conhecia, eu já te amava, eu já tinha um plano para mim. Está no profeta Jeremias ou Isaías, acho que Jeremias, se não estou enganado, né? Não, é Isaías mesmo. Então, Deus é o único que é capaz de entrar no meu ser, né? Tanto é que Sartre, o filósofo Sartre, um dos filósofos desmistificadores, vai dizer que nós não nos conhecemos, ele nos equipara com um rio de água corrente. Nós não nos conhecemos, mas Deus nos conhece perfeitamente, por dentro e por fora. Agora, então o demônio, se somente Deus é que tem capacidade de penetrar no meu ser, de conhecer a minha mais profunda essência de existência, o demônio não tem esse poder. No entanto, por isso nosso Senhor vai dizer, orai e vigiai. São Paulo também vai nos falar isso, que sejamos sempre atentos. Sim. Porque o demônio, ele é ávido. Ele não é burro, ele é muito inteligente, ele é ávido. Então, o demônio age a partir da nossa palavra, a partir das nossas ações. Aí sim ele entra com a sua tentação. Aí sim ele vai lá e apimenta a coisa, para que a coisa não seja um pouco destrutiva, mas seja altamente destrutiva, né? Lembra que quando Jesus fala de Judas Iscariotes, assim, quando o demônio já havia entrado no coração. Por quê? Porque Judas, ele já vinha desde muito tempo com as suas atitudes, com a sua palavra, com a sua maldade, dando essa brecha. Inclusive vendendo o mestre por 30 moedas. O Judas, ele era louco por dinheiro, não podia ver dinheiro. Está na palavra. Ele cuidava da caixa comum, mas quando alguém fazia como uma Maria Madalena, que lava aos pés de Jesus e derrama aquele perfume, ele fica miserável. Esse perfume poderia ser vendido para ter dinheiro para os pobres. Mentira, ele queria passar os 5 dedos, né? E Jesus diz aquilo, olha, pobre sempre terei convosco, a mim mais pouco de tempo não o tereis. Então veja, as atitudes de Judas, não que Judas foi nascido com a sina, com a sorte de trair Jesus. Haveria sim um traidor. Isso já estava na palavra. Mas é Judas que, com o passar do tempo, ele vai dando abertura, chances para o tentador, para o demônio ir penetrando dentro dele, né? Então, veja, é todo um processo. Eu às vezes fico pensando, olhando com a pessoa que faz um grande mal ao outro, que tem uns seres humanos que não dá para ser chamado nem de ser humano. Mas não que tenha nascido assim.
Já falei isso aqui outras vezes, não é? Toda criança é linda, toda criança nasce graciosa, inocente, com um sorriso lindo, com um brilho lindo nos olhos. Todas as atitudes de uma criança é maravilhoso. Hoje mesmo eu estava vendo uma das minhas netas de coração, ela cantando a consagração à Virgem Maria. Que coisa linda! Aquele olhar, aquele jeito dela, o jeito dela falar a palavra, a expressão, é tudo gracioso. Então nenhuma criança nasce índole para o mal. Depois, com o passar da vida, quando vai crescendo, quando vai então se inserindo, e aí geralmente do primeiro gole da bebida, do primeiro cigarro que ela fumou, da primeira pegada num beck de maconha, na primeira cheirada num pouquinho do pó, né? E aí o demônio vai agindo, e aí vai se tornando uma pessoa má. E aí sim, a pessoa quando má, ela não faz geralmente o bem. Ela não faz geralmente o bem. Vai sempre fazer o mal. Assim como age o demônio, né? Então vejam, é por aí. Então cuidado, vigiai. Nosso Senhor diz tanto na palavra: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Vigiai, orai. Não demos brecha para o diabo agir em nós, para o encardido, o destruidor, o tentador, o demônio, Satanás, que seja como queira chamar, haja em nós. Mas procuremos dar coração aberto, darmos realmente esta brecha, essa guarida, esta possibilidade, essa liberdade, porque Deus respeita o livre arbítrio de cada um, de que Deus haja em nós, que o bem haja em nós, que possamos ir cada vez mais, de fato, sendo, como diz a palavra, lá no início, no livro das origens, no Gênesis, para que possamos ser cada vez mais imagem e semelhança de Deus nosso Senhor. Amém. Praticando bem. Amém. E os anjos aí vão nos ajudando, vão nos iluminando. São Miguel vai nos protegendo, né? É isso aí, gente, é isso aí. Então a gente aprendeu um pouquinho nesta noite aí sobre a importância, né? E também sobre esse grande amor de Deus que nos deixou esses 3 arcanjos incríveis, né? Cada um com a sua função na nossa vida. Então que a gente possa também, a partir de hoje, né? Começar a contar também com eles para nós sermos a imagem e semelhança de Deus, como o Padre disse. E alcançarmos o céu, né? Que é o nosso grande objetivo. Verdade. Padre, vamos rezar? Vamos. Já está acabando o nosso programa. Pois é, né? Passou muito rápido. Vamos rezar. Eu sinto hoje essa presença dos anjos aqui, né? Como cantava aquela música bonita que o Padre Marcelo Rossi também interpretava. Tem anjos voando nesse lugar, né? Subindo e descendo. Então, porque Deus também está aqui. E onde está Deus, os anjos também estão em continuamente adoração, nós cremos nisso. Então, vou rezar hoje pedindo a Nosso Senhor muita luz para o seu anjo da guarda. E pedindo a Deus, Nosso Senhor, que você também seja bonzinho, boazinha, para que não dê também tanto trabalho para o seu anjo da guarda. É verdade. Que São Miguel Arcanjo, que é o nosso grande defensor, mas procuremos ser bons. Não vamos abusar da graça de Deus, porque tem gente que abusa da graça de Deus. Deus é bom, é sim. Deus é amor, é sim. Deus é Emmanuel, caminha, está comigo, está conosco, está sim. Mas não vamos abusar também da graça de Deus, né? Eu sempre digo, Deus é amor, isso cremos firmemente. Mas Deus também é justiça. E a mão de Deus, embora ele não seja símbolo de castigo, de vingança, Deus é amor, Deus é paciente, é bondoso, é compassivo, enfim. Mas já também a mão de Deus, quando ela desce sobre alguém, ela pesa. Ela pesa. A justiça divina
não é meia boca também não, né? Quando Deus age de maneira justa, age feio, age com poder. A mão de Deus é pesada também. Então, por isso que nós devemos sempre temer. Um dos grandes dons do Espírito Santo é o temor de Deus. Então, temer a Deus. Meu querido irmão, irmã, cristão, cristã, seja você católico ou não católico, meu querido irmão, enfim, ser humano, nós não temos o direito de sair querendo fazer o que bem entende, de maneira descomprometida, de maneira prejudicial à vida do outro. Nós temos um Deus que também um dia prestaremos contas dos nossos atos, né? Se fazemos o bem, recebemos sempre o bem. Se fizermos o mal, ou mais cedo ou mais tarde, também recebemos o mal. Eu gosto muito dentro da doutrina espírita, eu tenho uma situação que eu espelho muito. Que eu gosto, não do que eu estou aqui falando, que eu gosto da doutrina espírita. Dentro da doutrina espírita tem uma coisa que me inspira muito, que é o que eles chamam a lei do retorno, né? E os mais velhos já diziam isto: aqui se faz, aqui se paga, né? Então a lei do retorno, e ela é muito comum, e para nós cristãos também é uma questão de justiça para nós cristãos. Então, se eu planto, diz Nosso Senhor, se planta flores, você colherá flores. Se planta espinhos, você vai colher também espinhos. Então, se você faz o bem, esse bem volta para você. E volta sempre de maneira maior. Faça essa experiência. Faça o bem a alguém e fique atento para você ver que você vai receber de volta, mas nunca menos nem do mesmo tamanho que você fez. Sempre maior. É sempre maior. Sim. Né? É o que os espíritas, meus irmãos espíritas, chamam da lei do retorno. Para nós chamamos justiça. Fazer o bem, e diziam os mais velhos, fazer o bem sem olhar a quem. Embora hoje, com o mundo de violência, nós temos que ter um pouquinho de cuidado, né? Mas fazer o bem sem olhar a quem, sem interesse. Porque o retorno vem sempre de Deus. O retorno vem sempre do alto. O retorno, com certeza, sempre vem trazido pelos nossos anjos. Então, rezemos. Rezemos a Deus Nosso Senhor, como eu dizia no início, pelo seu anjo da guarda, para que você também seja anjos na vida do outro. Nunca seja um diabinho não, tá? Nem uma diabinha. Seja anjo na vida do outro. Seja um anjo bom no seu semelhante, na sua família, no seu trabalho. Seja um anjo bom, seja um anjo da guarda na vida do outro. Não tenha medo, não tenha reservas de praticar o bem, de espalhar o bem por esse mundo, de ser um anjo sempre na vida do outro. Então rezemos agora um Pai Nosso, que é a oração universal, com todos vocês, telespectador, e depois rezemos uma Ave Maria também, pedindo à Mãe Santíssima, que é mãe do autor da vida, daquele que é servido e que comanda os anjos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha-nos o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus queridos e amados, anjos bons. E por falar em anjo bom, nós tivemos uma experiência de um ser humano, como tantos outros maravilhosos, que é Santa Dulce ou Irmã Dulce, que pela caridade, que pela a expressão e a presença de amor e de misericórdia de Deus, foi e é chamada o anjo bom da Bahia. E hoje não é mais só o anjo bom da Bahia, é o anjo bom do Brasil, né? Então, a exemplo desses anjos queridos, seres humanos também de alta linhagem, de alta categoria pela prática do bem e da justiça. Então sejamos também anjos bons na vida do outro. Meu querido irmão, por gentileza, nunca seja ruim. Não seja uma pessoa ruim, porque você não foi criado um ser humano ruim. Você foi criado um ser humano santo, maravilhoso. Não abra, não dê brecha ao seu coração daquilo que é mal e entrando em você. Seja um anjo bom na vida dos outros, na vida do outro. Por isso que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe, te encha de graça, te encha de bondade e ajude pela força do Espírito Santo que você seja sempre um anjo bom a passar nesta terra, no lugar onde você interage, na sua família, no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, na sua vizinhança, em nossa querida cidade, Várzea Paulista, ou em qualquer lugar. Que você seja sempre esse anjo bom. Por isso te abençoe nesta noite, o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Muito bom. Gente, muito bom, que coisa muito bom. boa. Muito bom. Eu quero agradecer aqui, gente, vocês que ficou com a gente até agora, né? Às 10 horas e 10 minutos. Terminou um pouquinho mais tarde, Isso. Né? Muito obrigada, gente. Ó, Lenildon Torres, boa noite. Sou fã do padre. Parabéns, bom. Jennifer. Obrigado. Parabéns, Padre Renilton. A Fátima, a Odete. Bastante pessoas aqui acompanhando a gente. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém, amém. Que vocês tenham um final de semana muito abençoado. Que São Miguel, São Gabriel e São Rafael possam nos proteger, nos guiar, nos curar. E fiquem com Deus. Amém. Eu quero também falar rapidinho, já ao me despedir de vocês. Lembrando que outubro está aí, né? Domingo já começa o mês de outubro. O mês, para nós cristãos, o mês missionário. Mas também, nesse interim do mês de outubro, nós temos um ser humano que fora fantástico. Um ser humano belíssimo. Um anjo, né? E para nós cristãos católicos, um grande santo. Não sei se vocês sabem de quem eu estou falando. Sabe, Jennifer? Lembra? Sei, padre. Quem é? São Benedito. Não, também foi, mas não é São Benedito, né? São Benedito também foi um ser humano extraordinário, tanto é que é santo. É o outro, nós comemoramos antes de São Benedito. São Benedito é no dia 5, ele comemora-se no dia 4 de outubro. Já lembra? Não lembro, padre. São Francisco. São Francisco. E falar e pensar Grande em São Francisco. Sim, pensar em São Francisco é pensar na natureza, na mãe natureza. Como diz o Santo Padre, o Papa Francisco também, né, que leva o nome São Francisco, de São Francisco, o Papa Francisco, a nossa casa comum, que é a Mãe Terra. E aí São Francisco é esse santo, esse ser humano muito ligado com a natureza, com os animais. E aí, quem sabe, na próxima sexta-feira, nós iremos, quem sabe, gente, é uma dica. Verdade. Para falarmos do ser, né, da natureza, da Mãe Terra, da nossa casa comum. E falar de São Francisco também, falar de São Francisco. Verdade. E falar dos animais.
E quem sabe aqui, depois, no próximo programa da sexta-feira, abençoar os animais, Verdade. os nossos animais de estimação, os nossos pets, que são os nossos companheirinhos, que são criaturinhas de Deus tão amáveis, tão afáveis. Por isso, vou deixar para falar na semana que vem, mas nunca ajude, nunca maltrate, nunca abandone o seu pet, o seu animal. Se o nosso chefe, o nosso presidente aqui, né, permitir, eu vou trazer meu cachorrinho. Ah, que bonitinho. Traz sim, padre, ele deixa. Então, se o nosso chefe aqui nos permitir, eu vou trazer meu cachorrinho para ele participar também do programa, tá? E ele se comporta bem, irá se comportar bem, né? E aí nós vamos abençoar a todos os animais também, né? Na próxima sexta-feira, que é dia... Que dia? A próxima sexta vai ser dia 6. Dia 6, né? Então, dia São Francisco, dia 4, dia 5 é São Benedito, que é na quinta-feira, dia 6, na próxima sexta-feira, 6 de outubro. Aí nós vamos abençoar os animais, vamos falar um pouquinho desse santo querido, São Francisco de Assis, que é um modelo de vida para todo o mundo, católicos e não católicos, cristãos e não cristãos. Admiram muito a vida, o ser humano chamado Francisco de Assis. Esse amor, esse compromisso que ele teve com os animais. Olha, um beijo, Deus abençoe. Acho que eu falei demais, sempre falo demais, misericórdia, né? Mas que Deus abençoe a vocês e que sejam muito felizes, que tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Um beijo grande no coração. Amém. Um beijo, gente. Fique com Deus. Amém.